Esse outro caso aqui, ele serve para ilustrar a nossa segunda observação. Tamanho do gap. O que é gap? Gap é o espaço entre o implante que você acabou de instalar no alvéolo e a tábua óssea vestibular. E durante muito tempo se discutiu o gap. Antigamente, eu alcancei o finzinho disso. Quando você fazia uma exodontia de um incisivo central, você buscava a instalação de implante de diâmetro largo. Implante de 4,5 até 5 milímetros de diâmetro, para praticamente obturar aquele alvéolo, né? Para que não houvesse gap entre as roscas do implante e a tábua óssea vestibular. Depois, com o passar dos anos, chegou-se à conclusão, os estudos e a experiência clínica demonstrou que ter roscas em contato com a tábua óssea vestibular não garante a não reabsorção, a não remodelação dessa tábua no médio prazo. Ou seja, implantes muito largos aí nessa região se mostraram ser uma opção ruim. E com o passar do tempo fomos migrando para implantes estreitos. Com o passar do tempo chegamos à conclusão que é importante ter esse gap. E eu achei muito interessante esse artigo do Bob Levine, que é do grupo do Maurício Araújo também, um pesquisador brasileiro mundialmente conhecido, membro da Osteology Foundation, dentre outras coisas, que avaliou o efeito do gap entre o implante e a tábua óssea vestibular em implantes imediatos. Um estudo retrospectivo com análise de tomografia computadorizada. O que é que esse trabalho do Maurício nos mostrou? Como foi a metodologia que ele utilizou? O gap é justamente isso aqui, tá? Que foi feita a exodontia, imediatamente a instalação de um implante. O gap é justamente a distância entre as roscas do implante e a tábua óssea vestibular. Entre as roscas do implante e a tábua óssea vestibular. E os autores dividiram os implantes instalados. Esse trabalho avaliou somente incisivos centrais, pelo que me lembro, tá? E eles foram divididos, esses incisivos centrais que receberam implantes imediatos, em 2 grupos. O primeiro grupo tinha gap largo, com mais de 2 milímetros entre o implante e a tábua óssea vestibular. Foram um total de 34 implantes com gap largo. E o segundo grupo, gap estreito, gaps com 2 milímetros ou menos, gaps iguais ou menores do que 2 milímetros. Esse grupo um pouco menor, 17 incisivos, tá? Todos preenchidos com bióis, os gaps preenchidos com osso bovino liofilizado. E todos esses dentes foram reavaliados com tomografia computadorizada após cerca de 1 ano de função, tá? 1 ano de função com a coroa definitiva instalada. Esses implantes foram reavaliados com tomografias computadorizadas. E olha o que o trabalho nos trouxe de resultados. Em termos de tábua óssea palatina, não houve diferença entre os grupos. Meus colegas mais novos, vou passar a tabela aqui mais devagar. Mas em termos de tábua óssea vestibular, olha só. As primeiras 2 linhas aqui significam o gap longo, ó. Gap largo, desculpe, maior do que 2 milímetros, 34 implantes. E essas 2 linhas aqui do meio é o gap curto, gap estreito, menor ou igual a 2 milímetros. E aqui é o p-valor, que é um parâmetro estatístico que a gente não vai discutir agora. E aqui é o tanto de cobertura que esse implante tem, o tanto de osso que tem cobrindo a vestibular desse implante na cervical, quando se aprofunda 2 milímetros, quando se aprofunda 4 milímetros, quando se aprofunda 6 milímetros e por aí vai. E o que é que o trabalho nos trouxe? Ele nos trouxe que a cobertura do implante, a quantidade óssea, cobertura das roscas vestibulares, a quantidade de osso na vestibular do implante após 1 ano de função é muito maior
no grupo onde eu tinha um gap superior a 2 milímetros. Olha só, 1,7 versus 0,5, 2,1 versus 0,8. Então, o gap era muito importante na manutenção desse osso no longo prazo. Gaps estreitos não comportam menos biomaterial e no médio e longo prazo vão ter menos osso recobrindo a vestibular do implante. Gaps largos comportam mais biomaterial e no médio e longo prazo vão ter mais osso ali na vestibular daquele implante. Então é interessante que tenhamos gaps largos, tá? Maiores do que 2 milímetros. Vamos agora voltar aqui para o nosso caso clínico e analisar ele com carinho. O caso esse incisivo central aqui recebeu um diagnóstico de fratura. Novamente, nós temos aqui uma quantidade óssea interessante, tá? Suficiente, 13 milímetros aqui no ápice e tem uma quantidade boa de osso aqui também na palatina para ancorar esse implante, para fazer a instalação do implante imediato. Mas, novamente, eu tenho uma tábua óssea muito delgada, ou às vezes praticamente inexistente na vestibular. Então, eu já vi lá atrás, na minha primeira observação, que é importante eu aumentar a espessura de tecido mole, de eu fazer o meu enxerto de tecido conjuntivo para manter a minha margem do implante no lugar, caso o osso seja perdido. Caso o osso seja perdido, eu mostrei para vocês no primeiro caso que é interessante fazer o enxerto de tecido conjuntivo para que essa margem se mantenha no lugar, sem retração, mesmo após uma eventual perda dessa tábua óssea. Então, o enxerto de tecido conjuntivo vai minimizar ou eliminar a retração, não vai impedir que o osso seja reabsorvido, mas vai minimizar ou eliminar a retração da margem, vai manter essa margem do implante no lugar. Então, o enxerto de tecido conjuntivo é imprescindível. Mas o preenchimento dos gaps vai garantir que eu tenha uma maior cobertura óssea na porção vestibular desse implante. Então, vamos preencher os gaps e vamos tentar trabalhar com um gap superior a 2 milímetros. Então, novamente, exodontia minimamente traumática, preservando todo o arcabouço de tecidos moles e duros. Fizemos as fresagens aqui para instalação de um implante Straumann de proporções estreitas, na verdade, um implante Straumann de 3,3 milímetros, não é o narrow, né, mas um implante relativamente estreito de 3,3 milímetros. E olha só o tanto de gap que a gente vai ter aqui na vestibular. Opa, tô passando aqui rapidinho, interrompendo sua aula rapidinho, mas é por um bom motivo. Se você tá curtindo isso aí, independente de você já dominar ou não, ou acreditar ou não na importância de manipular tecidos moles ao redor de implantes, e acredite, é muito importante. Eu vou te fazer um convite agora. Na data que tá aparecendo aqui agora nessa tela, eu vou fazer um treinamento 100% online e 100% gratuito sobre implantes em regiões estéticas, numa sequência de 3 aulas totalmente online, totalmente gratuitas e ao vivo. Eu vou explorar todos os aspectos cirúrgicos que você precisa dominar para adentrar esse mundo de implantes em regiões estéticas. Não perde essa oportunidade, clica no link que está aparecendo na tela ou na descrição desse vídeo e volta com a sua aula. Infelizmente não coloquei aqui a foto com a sonda, mas aqui com certeza absoluta tem muito mais do que 2 milímetros aqui. Deve ter acima de 4, provavelmente. Mas mais do que 2 milímetros já são suficientes. Então, eu tenho que continuar com as minhas fresagens, tá? Não é o nosso objetivo hoje falar de fresagem, é o objetivo falar de posicionamento, preenchimento de gap, mas continuo aqui com as minhas fresagens, faço a instalação do meu implante numa posição ideal, que seria aproximadamente na altura do cíngulo, e lá com o meu pino guia eu já vejo que ele está praticamente no direcionamento do cíngulo, porque isso vai me permitir depois optar por fazer uma prótese cimentada ou parafusada, e se eu fizer essa instalação
mais vestibularizada, além de eu diminuir o gap, diminuir a manutenção desses tecidos moles e duros no longo prazo, eu vou ficar limitado a ter uma prótese cimentada. Então é interessante fazer a instalação nessa posição, na altura aproximada do cíngulo. Na altura aproximada do cíngulo. Implante instalado, gap maior do que 2 milímetros aqui, mais do que garantido. A prótese provisória foi confeccionada, nós tivemos um travamento superior a 45 newtons, o que nos permitiu fazer a instalação dessa prótese provisória. E essa imagem aqui é muito interessante, ó. Observem que esse provisório não foi reembasado ao ponto de comprimir a margem. Comprimir a margem é tudo o que eu não quero nesse momento. Pelo contrário, esse provisório ele deve ser feito ligeiramente aquém dessa margem do agora recém-instalado implante, para que eu possa condicionar esse tecido mole com um bom enxerto de tecido conjuntivo subepitelial para fazer a mudança do fenótipo, aumentando a espessura desse tecido mole, para me ajudar a fazer com que eu tenha a manutenção dessa margem no longo prazo. E aqui já mostra que foi feito, ó. Essas duas suturas aqui estabilizam o enxerto de tecido conjuntivo que nós fizemos. Aqui eu tenho até alguns excessos de grânulas de biomaterial que vão ser eliminados, não tem problema nenhum. Deveria ter removido antes, mas não removemos. O tipo da coisa que às vezes a gente só percebe quando fotografa. E essas suturas aqui, ancoradas no ponto de contato, são suturas de tração. São suturas feitas para reposicionar essa margem mais coronalmente, margem essa que já recebeu um tecido de conjuntivo por baixo dela, para que ela tenha sua espessura aumentada, e fazer o tracionamento da margem importante para que eu possa fazer até uma sobrecorreção. Se, após o reparo final desse arcabouço, esse dente ficar mais curto do que esse, zero problemas. A gente vai acrescentando acrílico, condicionando essa margem, comprimindo essa margem para afastar o tecido.